Oi, pessoal. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem na nossa ficha 4, o material da nossa ficha 4, que fala sobre tipo de dados, tá bem? Então, a priori, o que é um dado estatístico? Um dado estatístico é uma informação que resulta de um evento, um acontecimento, e ele pode ser tratado através da estatística, tá bom? Então, por exemplo, aí tem na figurinha alguns dados. Desses dados, se a gente joga, resulta um determinado número, tá bom? Esse número que surgiu quando a gente realiza um lançamento de um dado é um dado numérico que a gente pode tratar de forma estatística, tá bom? Existem tipos? Sim. A gente pode classificar os dados de duas formas. Primeiro, os dados eles podem ser absolutos. Quando eles são independentes, eles falam por si só. Então, se eu digo que o Brasil já tem mais de 1.400.000 infectados pelo Covid-19, então isso é um número absoluto, eu não preciso de mais nada para poder compreender melhor essa informação em termos de estatística, tá bom? Então, se eu chego numa loja e digo o produto custa R$80, tá claro que é 80, tá certo? Comprimento a diagonal, um quadrado de lado 1, ele tem comprimento raiz de 2. Esse número pode ser irracional, racional, real, enfim, qualquer número, tá bom? Mas às vezes a gente precisa de uma outra informação para poder compreender bem aquilo que a gente está tratando. E aí, quando a gente precisa de uma informação a mais, a gente diz que a gente tem um dado relativo. Por exemplo, uma porcentagem. Percentual de infectados pela Covid. Para saber o número de testes positivos, por exemplo, para a Covid, eu preciso saber quantos testes foram realizados. Então, daqueles testes que foram realizados, exemplo, 5% da população ela foi testada, então 5% dada toda a população brasileira, né? A taxa de emprego do país, o coeficiente de rendimento escolar, o índice de desenvolvimento humano, tudo isso são exemplos de dados relativos, tá certo? E a gente pode transformar um dado relativo num dado absoluto e vice-versa. Então, um exemplo aqui da nossa ficha, um exemplo que está adaptado no nosso 6. Opa, vamos voltar aqui. Então, na nossa ficha 6, ficha 4, exemplo 6, trata da evolução das receitas do café industrializado de janeiro a abril de 2018, entre os meses de janeiro e abril, tá bom? Então, aqui a gente tem um valor em milhões de dólares para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, para o mês de março e para o mês de abril. E aqui o total acumulado desses 4 meses, tá bom? Desse quadrimestre. Primeira pergunta. Complete a coluna das taxas percentuais de cada mês com relação ao total das receitas. Já coloquei aqui o valor da resposta percentual. Mas como eu cheguei nisso aqui? Fácil. Vamos pegar a calculadora. Bom, isso aqui é uma possibilidade para a gente. Tá certo? O mais fácil é o seguinte. Se eu quero saber a taxa percentual com relação ao total das receitas, significa que em janeiro eu tenho 33,3 milhões num total dividido, certo? Pelo total de todas as receitas, 184,8. Isso aqui deu percentual, só que num número decimal. Como é uma taxa percentual, lembra que taxas a gente precisa multiplicar por uma determinada potência de 10. No caso, percentual por 100, tá certo? Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 100 para dar a taxa do, por exemplo, a taxa dos juros, certo? Que é uma porcentagem. Então, 18,0, eu botei aqui 2. Por quê? Quando a gente vai arredondar, é só a gente lembrar daquele esquema. Se eu quero com duas casas de aproximação, vai ser 18,0. E aí eu pego o seguinte, os dois números seguintes, 19. Aí eu pergunto para vocês, 19 está mais perto de 20 ou mais perto de 10? De 20, né? Então, 2.
Se eu quisesse com apenas uma casa decimal de aproximação, eu pegaria 18,01. E aí, olhando 0,1, ele está mais perto de 0,0 ou de 10? 0,0. Então, seria 18,0. Tá bom? Então, essa é a taxa percentual de janeiro. Fevereiro, é só pegar o 54,1, que é o valor dele, e dividir por 184,8, que é o valor total. Deu um número decimal. Para achar a taxa percentual, é só multiplicar por 100. Então, 29,27, que está mais perto de 70. Em março, 44,5 dividido por 184,8. Olha, e aí quando a gente multiplica por 100, já que é taxa percentual, dá 24,088, já deu direto. E por fim, abril, que é 52,9. Então, 52,9 dividido pelo total, que é 184,8, 0,28. Como é taxa percentual, multiplica por 100. 28,63. Geralmente, quando é o 5, ele está no meio do caminho. A gente sempre arredonda para mais. Tá bom? E aí a gente achou as porcentagens. Só que falta uma coisa antes, para saber se está tudo certinho. Todas as taxas aqui, quando a gente soma, eles têm que dar 100%. Por quê? Em todas as situações nós fizemos arredondamentos. E toda vez que a gente faz um arredondamento, a gente ganha ou perde alguma dessas informações. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá somar. 18,02 com 29,27 com 24,28 com 28,63. Opa! Olha, 18,02 mais 29,27 mais 24, ai, eu errei aqui. Deixa eu refazer. 18,02 mais 29,27 mais 24,08 mais 28,63. Opa, 100% certinho. Então, tá tudo ok com a gente. Tá bom? Letra B. Ele quer saber a variação em valores absolutos e percentual das receitas de um mês para o seguinte, ou seja, comparar janeiro com fevereiro, fevereiro com março, março para abril. De cada um desses meses variou em quantos milhões de dólares? E isso representa quanto percentualmente, tá bom? Então, primeiro, valor absoluto já tem aqui. Opa. Para os valores absolutos, a gente já tem isso aqui. Vou voltar. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é do mês de janeiro, aí a gente sempre toma como referência o mês seguinte, tá bom? Do mês de fevereiro, que é 54,1, em relação ao mês de janeiro, que é 33,3, quando a gente fez essa subtração, sempre fevereiro por janeiro, março por fevereiro, menos fevereiro, abril menos março, tá bom? O mês posterior em comparação com o anterior. Deu 20,8 milhões de dólares. Isso aqui não tem dúvidas, tá bom? Por isso que é um valor absoluto. A gente já sabe que é 20 milhões e 800 mil dólares. Fechado. Agora, para ser número absoluto, a gente tem algumas formas diferentes. Eu vou apresentar para vocês duas, tá bem? Que são as mais usadas, vamos dizer assim, as mais rápidas. Uma usando a calculadora e outra sem usar a calculadora. Para todo o cálculo, né? Você pode fazer separado. Então, vou pegar aqui, vou puxar. A primeira forma, eu vou usar a regra de 3, tá certo? Vou puxar aqui do lado. O que acontece? Nesse mês, nesse caso, janeiro, no mês anterior, no caso de janeiro, é a referência de 100%. É tudo que eu tinha como referência. Enquanto o mês atual de fevereiro tem uma diferença que a gente ainda não conhece. Então, vamos lá. O mês de janeiro, 33,3% equivale a 100%. Mas agora, em fevereiro, eu tenho uma diferença que eu ainda não conheço, tá bom? E esse valor aqui, já que é a questão de produtos, né? Eu botei a letra P. Então,
33,3 vezes P, que é aquela questão aqui do meio pelos extremos, né? Como muita gente chama, de multiplicar este aqui. Deixa eu só pegar aqui. Multiplicar esse por esse. Então, você tem 33,3 multiplicado por P. E vai sobrar 54,1 multiplicado por X, tá bom? Por 100, perdão. E aí, 33,3 vezes P, 54,1 vezes 100 vai dar 5.410. Quando a gente divide 5.410 por 33,3, olha o que é que acontece. Deu 162,46. Está mais perto de 60, 46. Isso é a porcentagem com relação ao mês anterior, tá bom? Isso aqui era por cento, a gente aqui também tem por cento. Só que vejam só, o mês passado, janeiro, já valia 100%. O que significa? Significa, se eu pego 162 menos 100, vai dar uma diferença positiva de 62,46. O que significa? Significa que houve um aumento. Se é positivo, foi um aumento com relação ao mês anterior. Tá certo? E um aumento de 62,46%. Outra forma da gente fazer, usando a calculadora. E aí, vamos dizer que isso seja de forma um pouquinho mais direta. É só a gente pegar o valor do mês atual, no caso aqui, fevereiro, e dividir pelo mês anterior, que é janeiro. Então, 54,1 dividido por 33,3, 1,624 meia. Por causa do 62 aqui, ó. 60, tá mais perto de 60. Só que isso é uma porcentagem que está em forma decimal. Só que eu quero saber a taxa percentual, então eu vou multiplicar isso aqui por 100. Deu exatamente os mesmos 162,46. Só que aí a gente sempre tem que diminuir 100. Por que eu tenho que diminuir? Para saber a diferença com relação ao mês anterior. Foi que aumentou, o que foi que diminuiu? Quando eu tiro os 100%, que é a nossa base de referência, sobrou para a gente positivamente 62,46. É um saldo positivo. Então já sei que é um aumento com relação ao mês anterior. No valor de quanto? 62,46. Tá certo? Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, o comparativo entre fevereiro e março. Em termos absolutos, valor absoluto, é só pegar o mês atual, mês mais recente, e diminuir o mês anterior, 54,1. Vejam só, o valor aqui é negativo. Se é negativo, significa que a diferença foi para menos. Ou seja, em vez de ter um aumento, houve uma diminuição. A gente já encontra isso aqui. E essa diminuição foi de quanto? No caso aqui, como é valor absoluto, a diminuição foi de 9,6 milhões. Tá certo? Para menos. E aí eu vou fazer o relativo. O relativo tem duas formas de a gente fazer, né? Como? Opa. Informação aqui a mais. Esse aqui não. Então, vou fazer aqui usando a regra de 3 novamente. O mês atual, o mês anterior, no caso é fevereiro, é a referência de 100%, 54,1. Só que março é a referência que tem uma diferença que a gente ainda não conhece. Eu botei essa diferença como P. É exatamente da mesma forma como a gente fez no anterior. Vai multiplicar aqui, ó, 54,1 por P e por 44,5. Tá bom? O que é que acontece? 54,1 vezes P é igual a 44,5 vezes X. Isso vai dar aqui, ó, 44,5 vezes X, vai dar 4.450.
E quando a gente dividir por 54,1, deu 82,26. Isso quer dizer o quê? 82,26, que está mais perto de 60, com relação ao mês anterior. Mas o mês anterior era 100%. Então, se era 100%, significa que diminuiu. Fato. A gente está vendo lá, tá tudo coincidindo, que o mês de março diminuiu com relação a fevereiro. E aí, o que é que acontece? Esses valores aqui, tá bom? 82,26 é a porcentagem com relação ao mês anterior. Isso aqui dá uma diferença. Então, vamos pegar esse valor aqui e tirar 100. Quando a gente tira 100, deu menos, menos negativo. 17,74, tá bom? Porque 44 está mais perto de 40. 11,74%. Se é negativo, houve uma diminuição no mês anterior, que a gente viu que é totalmente verdade. Se a gente usar a calculadora, é aquele esquema bem facinho. Vamos pegar o mês mais recente, tá bom? O mês mais recente, quanto é? Em março, 44,5. Vamos dividir com relação ao mês anterior, que é o mês de referência, que é em fevereiro, 54,1. Como é taxa percentual, multiplica por 100. Então, isso deu 0,82,26, que multiplicando por 100 ficou 82,26. Tá bom? Esse 82,26, quando a gente tira de 100, deu um resultado negativo, olha aqui, negativo de 17,74%. Isso aqui significa uma diminuição, tá bom? Então a gente viu um caso que aumenta, viu um caso que diminui. Exatamente a mesma coisa a gente faz para março e abril, tá bom? Então o valor absoluto é só diminuir 52,9 menos 44,5. E aí isso vai dar 52,9 menos 44,5, dá um aumento de 8,4 milhões. Dá um aumento de 8,4 milhões, gente. Significa que a gente tem um saldo positivo. Quando for calcular o percentual, vai ser exatamente aqui o mesmo de cima, tá bom? Mas de quanto? Não vou nem fazer a regra de 3, vou só mostrar para vocês aqui como é que fica no caso da calculadora, usando a calculadora. 52,9, que é o mês atual, com relação ao anterior, que é 44,5, dá essa porcentagem aqui. Quando é mais de, dá essa porcentagem em número decimal, 1,188. Isso aqui, quando eu sei que é mais de 1, é porque é mais de 100%, tá bom? Que 100% sempre vai equivaler a 1. Aí, isso multiplicado por 100 dá a taxa percentual, 118,87. Certo? 88, na verdade, porque 76 está mais perto de 80. Então, é 118,80. Só que isso, o que é que acontece? A gente não tinha 100%, então a gente vai tirar 100% aqui. Olha, quanto foi o aumento percentual? 18,88. Então, aumento percentual aqui, aumento de 18,88%. Certo? Essa é a forma mais simples, inclusive, eu acho, de calcular. Se bem que a ideia do número fica bem organizado. Na letra D, qual o desenvolvimento absoluto percentual das receitas de um mês com relação ao mês de janeiro? Então, em vez de usar agora a referência com o mês, com referência ao mês anterior, a gente vai sempre usar com relação a janeiro. Isso serve assim, olha, nosso pior mês de vendas vai ser, a gente considera como abril. É uma suposição. Então, eu quero saber com relação a abril, que geralmente é nosso pior mês de produção, de arrecadação, como é que isso aí vai se comportar, tá bom? Se a gente está sempre ganhando, ou tem um mês que agora vai ser pior do que abril. No caso aqui, escolhemos janeiro como referência. Fevereiro, com relação a janeiro, a gente já fez antes, então pode olhar lá. Agora, março com relação a janeiro, olha aqui, janeiro, 33,3%. Eu vou fazer só na calculadora, tá, gente? Para facilitar.
44,5% milhões de dólares de março, dividido pelos 33,3 de janeiro, vai dar 1,33 e alguma coisa. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, 133,63, que está mais perto de 30. Então, essa taxa percentual aqui é de 163,3. Só que quando a gente tira os 100%, que é a nossa referência, isso aqui deu um número positivo. Então, quer dizer que houve um ganho, um aumento. Um aumento de quanto? De 33,63%. Está aqui, ó, aumento de 63,3%. Esquemazinho de aula aqui, depois já é para vocês. E agora vamos calcular abril com relação a janeiro, da mesma forma. Vou pegar o valor de abril e vou pegar o valor de janeiro, dividir um pelo outro. Como eu quero uma taxa percentual, vou multiplicar por 100. 158,85. Mas eu quero saber somente a diferença. Quanto aumentou, quanto diminuiu? Eu já sei que aumentou porque é um número positivo. Abril com relação a janeiro. Tem uma diferença positiva. Então, eu vou tirar os 100% de janeiro, que é a minha referência, a nossa referência. Isso aqui deu, em termos percentuais, 58,86. 58,86. Tem uma diferençazinha aqui que a gente vai corrigir na figura. Tá bom? Uma alteração aqui que não salvou. 86% de aumento. Tá bom? E aí a gente vai encerrando essa aula para vocês. Esse esquemazinho todinho vai junto, tá bom? Um abraço, beijo no coração, bons estudos e tchau.